Vamos começar novamente, né? Tiago 5:1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás. Pode continuar, alguém? O Seu ouro e vosso. sua prata, seu Pode- ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 3. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes. Desculpa. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próximo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Pode seguir. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu de chuva e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade, que alguém o converter, sabei que aquele que o converte pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Próximo. Não, acabou aqui.
Amém, amém. Na verdade, eu queria ficar mais nesse trecho da oração, é, a partir do versículo 13, né? Então, tem essas perguntas e eu queria pegar essas perguntas e fazer para vocês. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém alegre? Está alguém entre vós doente? Alguém tem um desses três motivos? Eu tenho os três. Valdir, você tem os três? Tenho. Você é guloso, hein? Eu sou escandaloso diante de Deus. É como dizia o Cazuzo, mestre, eu sou exagerado. Estar alegre sofrendo, ou sofrendo e alegre? Em que ordem é isso? Alegre, sofrendo, sofrendo e alegre. Sei lá. É uma mistureba. É tudo num pacote só. Eu não consigo discernir por mim. Eu estou alegre porque eu tô, eu tô- cara, às vezes eu passo a impressão de que eu sou um cara triste, mas não sou, eu sou muito alegre, velho. Eu sou muito bem-humorado, feliz o tempo todo. Anteontem, eu escrevi um negócio para Ana. Eu vi a Ana vindo caminhando na estradinha para até chegar em casa aqui da chácara, e ela tava com uma saia branca comprida, e, é, e eu me lembrei da primeira vez que eu vi, aquela menina virou uma mulher forte, e eu comecei a louvar a Deus pela vida dela. Enquanto ela caminhava, passos lentos, mais fortes, decisivos, e eu falei, Senhor, comecei a agradecer a Deus pela vida dela. E escrevi um negócio para ela, e ela falou, nossa, eu mostrei para ela ontem à noite. Isso foi anteontem que ela chegou do trabalho. Mostrei para ela e falou, nossa, amor, ainda inspirou você. Eu falei, sim. Então, sabe, como não ser alegre numa situação dessa? Como não ser feliz numa situação dessa? Ao mesmo tempo, quando eu olho para mim e vejo, vendo ela chegar, ela tá sentada na minha cadeira de roda ali, o joelho estava muito inchado. Não tem como falar que eu sou feliz com o joelho. Eu adoro correr, adorava correr. Eu corria, parecia que eu flutuava. Então, às vezes eu sonho que eu estou correndo e quando eu acordo eu falo, puxa, não consigo nem andar direito. Então, eu me frustro, sabe? Mas quando eu vejo que a vida não é só aqui, e eu vejo segundo Coríntios que diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, eu fico feliz. Então é uma mistureba de coisa. É uma salada mista, como é tudo na minha vida. E eu tento seguir no meio dessa parada toda aí, tentando discernir, separando, fazendo escolhas. E às vezes eu escolho coisa legal, às vezes eu escolho coisa ruim. E, mas uma coisa eu faço, decidi fazer. É prosseguir para o alvo. Parar de olhar para trás e olhar para frente. É, porque se olhar para trás, a mira não vai acertar, né? E o meu foco é Jesus. Eu quero, o ano que vem, que a gente já está fazendo retrospectiva, né? Mas eu quero olhar para frente a partir do, do- desse,
Daqui 3 dias, se eu não morrer até lá, eu faço 66 anos. Tá na hora de crescer, né, velho? 66. Não, 3 dias, hoje é sábado, domingo, segunda-feira. 66. Tá na hora de ficar adulto. E eu me sinto tão criança, às vezes, tão infantil, tão. Diante de certas circunstâncias, eu reajo em vez de agir. Eu não sou proativo. Então, eu não consigo falar se eu sou bom, feliz. Mas eu estou numa boa quando eu vejo que o sangue de Jesus me perdoa de tudo e me purifica. Então, sabe, eu sou feliz em Deus e é isso. Sei lá. Mas na maioria do tempo eu tô de boa. Eu, na maioria do tempo eu estou de boa, porque Deus tem me abençoado muito, sabe? Eu moro num lugar legal. Eu tenho a mulher, casei com a mulher da minha vida. E só isso já seria motivo. Eu estava pensando uns tempos atrás, já pensou se eu não tivesse casado com ela? E de repente, nesses graus da vida, desses postos, eu encontrasse ela, casada com outro cara, e eu casado com outro. Eu falei, meu Deus, que choque é esse? Eu falei, essa era a mulher, e ela é a mulher da minha vida, eu tô com ela. Às vezes eu acordo, vou lá e vejo ela deitada assim, dormindo. Eu falo, Senhor, como eu sou abençoado. Uma pessoa fiel, leal, companheira, brava, brava, meio bravinha, né? Mas assim, que tem um carinho, cuidado por mim. Às vezes o carinho dela não é muito demonstrado, assim, ela é dura, sabe? Mas, mano, 10 dias levando direto no médico, e pegando, e levando, e cuidando, e suportando, e perdoando. Que menino. Às vezes eu vejo o Cauê enterrando no basquete com salta, dancando, né, David? Eu falo, nossa, que menino que eu tenho. E saudável, bonito, forte, voa. Mas eu falo, eu só tenho motivo para ser feliz. O Lucas com os conflitos dele, as lutas dele, o budismo dele, mas vejo que ele está procurando o caminho. Então, bom, é isso. Às vezes não precisa fazer esforço para ver felicidade. Basta ver uma orquídea que está aqui no pé de. Quando eu não presto atenção em flores, eu olho aqui e vejo uma orquídea na minha cara. Eu abro a janela, ela está ali no pé de coco, no coqueiro, florescendo aí. Meu, e de ter essa sensibilidade de perceber que Deus fez tudo isso, né? É muito louco. Fala nisso. Amém, amém. Não sei se os irmãos notaram aqui, né? Do, do 13 até o 18, toda vez aparece a palavra oração. Não sei se vocês notaram isso. Não, 13 aqui tá, o faça 13 aqui. oração. 14, façam oração. 15, a oração da fé. 16, orais uns pelos outros. Aí tem outros termos para oração, que é a súplica, né? Súplica também é uma forma de oração. E depois o Elias orou, né? Depois, versículo 18, orou novamente. Por fim, 19 e 20, ele fala de conversão, né? Antes da conversão, ele fala muito sobre oração. Acho que a gente podia aproveitar
E oração a gente não fica explicando muito, né? Oração a gente faz. Uma coisa nesse texto que me chama muita atenção é o versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Fala, David. Bom, eu ia sugerir para a gente ficar em duplas, né? E gastar esses minutos orando uns pelos outros, né? Podemos fazer isso? Eu topo. Certamente. Então vamos lá. Por supuesto.
Muito bem. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Bem, hoje é sábado, né? A gente tem um pouco mais de tempo. Ó. É, Temos o JC que faz tempo que não o aparece aí, JC, Robert, o Robert. Tragam mais palavra aí para nos abençoar. Johannes. É, O Hannes pode temperar as palavras dele com manga, né? ei, Hannes. A sua música linda de ontem foi muito tocante. Além que ele ia temperar com manga, olha aí, olha a beleza da manga. É uma bênção, gente. Cheio de manga. Muito bem. Amém. Eu tenho meditado sobre a oração. Bom estar com os irmãos aqui, sendo edificado. É bom orar com o irmão lindo ali. Eu tenho meditado sobre a oração, irmãos. A oração secreta, sabe? E essa palavra aí da oração do justo, né? De Tiago, sim, pode muito por sua eficácia. Dentro desse tema da oração, o que eu tenho meditado nesses dias é sobre o poder do secreto, né? O pai que vem em secreto recompensará em público, né? E eu tenho meditado então sobre esse poder do secreto, o poder de restaurar, né, o quarto da oração, sabe? O Senhor Jesus disse lá em Mateus, né, que quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Eu amo a maneira de Jesus lidar com as coisas, porque Jesus não, ele propôs uma ressignificação, usar uma palavra atual, né? Uma ressignificação de quase tudo que os judeus praticavam nos seus dias, né? Então lá no Sermão do Monte, Jesus não chegou, os judeus, os fariseus jejuavam, oravam e davam esmola. Jesus não chegou e falou, não, vocês vão fazer nada disso. Não. Jesus falou, vocês vão fazer, só que vocês vão fazer diferente. Os fariseus jejuam para os homens ver. Vocês, quando jejuar, vocês vão passar um óleo na cara, vão fazer uma maneira que os homens nem vão ficar sabendo se está jejuando. Quando dá esmola, os fariseus dão esmola e faz todo mundo ficar sabendo. Vocês não, vocês vão dar em secreto. Ninguém precisa ficar sabendo. E aí, quando orar, ele falou, os fariseus gostam de orar na sinagoga e gostam de orar nas praças para serem vistos pelos homens. Aí Jesus fala, vocês não, vocês vão fechar o quarto. E lá, no secreto, o Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. E aí tem uma questão que eu estava lendo esses dias, depois eu mando para os irmãos uma foto, acho que dá para mandar por agora, lá no nosso grupo menor. Vou botar lá tem uma foto da arquitetura das casas dos puritanos, século XVII. Eu mandei lá. A planta baixa das casas dos puritanos tinha o prayer room, quarto da oração. Toda casa de um puritano tinha um lugarzinho para orar, que é o quartinho da oração. Quer dizer, o princípio da palavra afetou tanta a cultura daquele povo que até a arquitetura, até
o design da planta baixa deles foi afetado. Aquele filme Quarto de Guerra, não sei quantos assistiram. Alguém aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Ele é um despertamento para resgatar esse valor aí dos puritanos, sabe? Que eles falam da esposa lá, ela é ensinada por uma senhorinha sobre o poder do quarto de oração. E é interessante uma cena daquele filme, quem não assistiu, eu recomendo que assista. Tem um dado momento que o corretor está mostrando um imóvel para um casal de senhorzinho bem cristão, bem crente mesmo. E aí o senhorzinho, ele entra no quarto, sai do quarto. Entra no quarto, casa vazia, ele está tratando com o corretor da possibilidade de comprar aquela casa. E ele entra no quarto, sai no quarto, o senhorzinho pergunta para a corretora, vem cá, quem é que morava aqui? Tinha alguém que morava aqui que orava nesse quarto. E percebeu que tinha um ambiente diferente lá no quarto. Aí a corretora ficou surpreendida. Como é que o senhor sabe? Ele falou, tem algo diferente aqui. E de fato, o quarto lá era o quarto de oração de uma irmã que morava lá, de uma família. E eu estava assim, muito inspirado com essa prática, vendo. Quer dizer, hoje em dia você vai construir uma casa, você vai alugar uma casa, você olha se tem sala, você olha se tem cozinha, você olha se tem banheiro, você olha se tem uma suíte ali pro casal. Porque a arquitetura nossa aí pós-moderna é isso aí. Tem o gourmet, um lugar para um churrasquinho, mas lá no século XVII eles olhavam se tinha o quarto de oração. E isso é uma coisa que o senhor tem falado comigo. Precisamos restaurar o quarto de oração. Precisamos restaurar a oração secreta. Precisamos restaurar o valor da vida secreta. Eu tô nisso que eu tô. Eu tô aqui na casa do meu sogro enquanto eu vou a Rio Verde todo final de semana olhando um lugar pra gente mudar, né? E a gente já olhou assim uns 7 apartamentos. E o que a minha esposa mais gostou, né? E eu também gostei demais. Uma das coisas que eu mais gostei é que tem o quartinho de oração lá, né? Tem um lugarzinho para eu fazer o prayer home. Eu tô querendo ter o meu prayer home. E o Senhor tem falado no meu coração que é do quarto para a cidade, né? Se você é alguém fiel no quarto, Deus vai te promover na cidade. E o promover de Deus não é riqueza, aparência. O promover de Deus é Deus usar você para ser um arauto da verdade, um testemunho do evangelho, um testemunho da bondade de Deus. Eu tô há 7 anos sem visitar meus irmãos, estive lá da videira, lá da igreja onde eu fui pastor, fui formado ali, né? E estando aqui em Goiânia nesses dias, uns amigos meus pastores, tá tendo uma conferência, teve uma conferência semana passada, global, veio os pastores do mundo inteiro aqui para Goiânia para conferência. E uns pastores amigos meus insistem comigo há muitos anos para eu ir lá visitar, reencontrar os amigos, né? Ter uma reconciliação. Eu fui junto com meus filhos, o Valdizite tá aí. O Valdizite conhece a turma lá. Eu fui junto com meus filhos agora nessa sexta e sábado. Fui lá na conferência, tinha milhares de pessoas lá, muitos, a maioria líderes, pastores. Tinha muitos anos que eu não encontrava eles. Eu achava que, por divergências teológicas e eclesiológicas, a saída é sempre traumática. E à volta eu pensei que esses irmãos iam estar meio sem graça comigo e tal. Mas eu fui recebido com tanto amor por esses irmãos e, na verdade, com profunda surpresa. Vários deles olhavam assim minha face, assim, eles se emocionavam e me abraçavam, uns riam, outros choravam.
Foi uma experiência diferente, muito diferente. Para mim, muito restauradora, muito renovadora, revigoradora. Alguns irmãos até perguntou: você vai voltar para cá? Eu falei: não é a ideia, essa não é a ideia. E aí alguns irmãos falaram assim que eu estava muito bem, eles tinham uma impressão muito boa minha. Eles falaram: você está brilhando, você está bem. A gente pensava que sai da videira fica mal, eu falei, não sei o que, mas você está bem. E um amigo meu que saiu recente, ele falou: você tá com a frequência boa, você tá com um brilho. No fim, eles até me chamaram lá na frente, oraram comigo, meus meninos. Tem um final lá, eles terminam orando, né, com o pessoal. E foi um momento muito forte, muito inspirador, assim. E aí eu lembrei de que o que faz a gente estar no público assim, brilhando, eu acredito que essas reuniões secretas, igual essa que nós estamos aqui, sabe? Há pelo menos aí uns 4 anos, né? Que a gente está aí reunindo diariamente. Bom, os irmãos aqui estão diariamente, eu já estive mais. Hoje eu estou em outros grupos que eu abri ali, em outros horários. Mas a gente nunca deixou esse diariamente, com 2 ou 3, com um grupo menor. Só lendo a Bíblia, só adorando ao Senhor, só confessando suas fraquezas, pecados e fé. Só buscando a Deus aqui. Eu considero que isso aqui também é um tipo de reunião secreta. Quer dizer, eu estou aqui agora na salinha aqui de oração, que eu orei desde o meu primeiro ano de casado, eu orava nessa salinha aqui do meu sogro, muitas vezes. Eu estou aqui nessa salinha, aqui reunido com os irmãos. E quantas vezes a gente reuniu assim? Essa reunião não tem palco, não tem aplauso, não tem multidão, não tem uma banda de louvor. Não tem... O que é que tem aqui? Tem a palavra e a piedade e a oração. E isso tem poder de, em algum momento, quando Deus te coloca no público, você brilha. As pessoas perguntavam para mim onde você estava, que você está brilhando desse jeito. Eu falava, eu estava nos meus lugares secretos, no meu quartinho de oração e nos meus rafrutas, né? Eu acredito que quem está buscando ao Senhor em secreto, de maneira genuína e autêntica, o Senhor vai promover você publicamente. E o promover do Senhor não é vaidade e aparência. O promover do Senhor é você brilhar Cristo para as pessoas. Várias pessoas me paravam nos corredores lá dessa conferência. Líderes renomados lá do ministério deles, em lágrimas, o semblante deles brilhando, olhando. Alguns deles lembravam de palavras de aulas que eu ministrei a eles há 10 anos, há 15 anos atrás. Eles falavam, eles pregavam tudo ali para mim, algumas palavras que eu preguei para eles há 15 anos. Eles paravam e pregavam para mim no corredor. Pastor Zé Carlos, 15 anos atrás, o senhor pregou assim, assim, numa reunião de jovens, isso marcou minha vida. Hoje eu estou lá em Teresina, no Piauí, servindo como missionário, ganhando vida para Jesus. E você me marcou e tal, e falando. Eu acho que era o Senhor recompensando em público o que ele tem feito no secreto com a gente, sabe? Então é isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos, o poder do secreto. Perseverem nessas reuniões diárias aqui, ó, uns aos outros em volta de Cristo. E o Senhor vai fazer a gente brilhar a face dele para muitas outras pessoas, publicamente. Eu acredito que a maneira que o Senhor constrói a autoridade é na vida de gente que constrói realidade no secreto, com paciência, com perseverança. É do quarto. Amém, 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 amém. Tão gostoso ouvir esse seu depoimento, JC. Faz um bem à alma, reforça a nossa fé, nos leva à persistência, manutenção dessa igreja da madrugada, que tanto
nos conforta diariamente. Obrigado, JC. Obrigado. E eu tô consciente que tem um amigo meu do outro Rafruta que a gente faz parte. Esse aqui tá chegando a uns 5 anos, né? A gente começou em 2022, né, Steven? Maio de 22. Maio de 26 vai completar 4 anos, é isso? Eu acho que sim. É. Estava em dúvida se era 2021 ou 22. Deve ser 22 mesmo, né? Eu acho que foi quando o Edilio veio a primeira vez e fez aquele Foi treinamento. pós-pandemia, né? Foi, acho que foi 21 então, né? Foi 21. O grupo que eu reúno às 7, ele começou um ano e meio depois. Aqui eu acho que está 4 para 5 anos, né? E, e os irmãos não têm ideia do quanto esse lugar que nós construímos aqui em Deus, quer dizer, uma capela virtual, como diz o Nis na Igreja da Madrugada. Os irmãos não têm ideia do quanto esse lugar é um lugar de proteção, de alimento, de socorro, de edificação. E tem um amigo. O grupo no WhatsApp foi criado dia 16 de maio de 22. Então é por aí. É por aí, é maio de 22. É por aí. Foi na ocasião, o grupo foi criado na ocasião que o Edilio e o Mardi vieram dar um treinamento para nós do Rafruta. E eu acredito que nesse lugar de comunhão diária, cristocêntrica, simples, né? A gente é protegido. Tem um amigo meu do outro grupo, do outro Rafruta que a gente tem, que ele falou assim para mim: você não pode deixar esse lugar, irmão. Sua prioridade precisa ser esse lugar, o lugar secreto, o lugar da comunhão íntima em volta de Cristo, né? Tanto essa questão do quarto, como essa questão do dois ou três, do uns aos outros, na simplicidade e pureza que tem aqui, né? Eu falei para ele, eu concordo com você, eu concordo com você. Eu acredito, e eu até falei para esse irmão, falei, se eu porventura começar a deixar essa comunhão, você, por favor, me exorta. Porque o Senhor vai fazendo coisas através de nós, né? Vai abrindo portas para pregar, para ir para as reuniões públicas. Mas eu estou consciente que a gente não pode deixar o lugar secreto. O lugar Ô, secreto é que você compra azeite para as lamparinas. JC, eu queria testemunhar também rapidamente. Eu tô com vocês aqui no grupo, acho que desde abril do ano passado. E acho que foi uma das piores fases da minha vida, cara. Tava muito confuso, cheio de lutas internas, problemas reais de vida, de casamento, da própria relação com Deus. Cara, o quanto esse grupo foi importante pra mim, pra essa retomada, sabe, para o renovo. Olha, não tem nem como agradecer, porque realmente Deus colocou, o Stephen já tinha me chamado. Eu falava, pô, esses caras são loucos, 6 da manhã, meu. E tem sido bênção pra mim, cara. Inclusive, assim, o retorno à igreja. Eu fiquei muito tempo desigrejado. Também saí machucado de uma igreja, que eu era líder. Isso impactou um monte de coisa, a gente se afasta. Cara, amanhã eu vou ser recebido como membro na igreja metodista. Minha esposa, minha filha, o marido dela. E eu tenho plena convicção que Deus usou esse grupo aqui na minha vida, cara. Meu casamento, a gente estava vivendo um momento bem complicado e Deus tratou, né? Fruto de tudo, né? Toda essa história, assim,
ferido com a igreja, afastado da comunhão. Então, assim, esse grupo foi usado por Deus na minha vida, tem sido usado, né? Eu agradeço a Deus por vocês, especialmente o Steve aí, que tá sempre puxando o grupo, né? Tem os mais persistentes, né? O Ney, o Stephen, que não faltam, o Valdir, né? O Nizam. Mas esse grupo foi Deus que preparou num momento, talvez um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. E hoje eu tô tão bem, tão feliz, cara. E foi, com certeza, grande parte foi fruto dessas reuniões pela manhã, das palavras que vocês trouxeram, das orações. Então Deus abençoe cada um aí. Amém, amém. Estou vendo aqui que quem criou esse grupo foi o Marbi lá, O Mardi é um discípulo lá da igreja do Edileu. Ele é um diácono lá. O Mardi. Mardi é precioso. Precioso. A gente podia marcar um dia e trazer ele para ministrar aqui de novo, né, Steve? Eu tive, há uns 2 meses atrás, ele ministrou para nós sobre evangelismo no nosso Rafuta das 7 da manhã aqui. Muito, Ele é uma benção mesmo. muito precioso. né? Eu quero agradecer ao Hannes na conversa nossa, ele citou esse grupo. E eu lembrei do meu tempo, do meu tempo de estudante, né? No tempo de estudante, a gente acordava cedo para tomar café e antes do café a gente se reunia num local, era uma sala lá no ITA que chama, era uma sala de troféus, onde tinha os troféus das equipes de alunos lá, tinha um espaço lá e a gente chegava, dobrava os joelhos e orava em silêncio. Quem ia chegando ia formando um grupinho de alunos que estavam se preparando para o início do dia. E a gente, quando alguém chegava e percebia que era hora de sair para tomar o café, fazia a oração em alta voz, encerrava a reunião de oração e íamos todos tomar café juntos. E era muito bom, muito bom. Ainda na terça-feira eu reuni com colegas da época de estudante e eu estava lembrando desses momentos com o Roberto, né? Momento que é de madrugada, e aí ele lembrou nós tínhamos um irmão falecido que tinha um Fusquinha azul, e quando a gente falou que a gente fazia essas orações para o pessoal do grupo de jovens da cidade, eles falaram, a gente quer fazer também. Então a gente passou a ir até a igreja evangélica cristã presbiteriana, não, igreja cristã presbiteriana no centro da cidade e reunir com os jovens lá, porque aí eles juntavam as pessoas da cidade. A gente ia até o centro da cidade para orar e depois ir tomar o café da manhã. Acordar, começar o dia em oração é maravilhoso. Acho que é essa. E ainda mais cada um no silêncio do seu quarto, da sua casa, mas todos juntos com Jesus. Eu estou aqui na sala da minha casa, cada um de nós está no seu cantinho, mas estamos unidos pela fé que temos em Jesus Cristo. Obrigado, Hannes, por ter me convidado para participar desse grupo. E obrigado a cada um de vocês que tem me sustentado em oração.
Bom, o professor Nizam não podia faltar aqui, né? Senão a escola fecha, né? Mas tem sido uma bênção aí, viu, Robert? Né? Nós estamos estudando o seu livro também, né? Tem sido muito, muito abençoado. Eu passei esse Também livro para algumas pessoas um e café. eles, só dando um pequeno testemunho, né? O, Irmãos, eu vou o, precisar sair. tá Deus bom. abençoe a todos. Final de Até semana amanhã, se Deus abençoado quiser. para ti, Nizam. Final de semana Amém. abençoado. Amém, amém, Em nome amém, de filho. Jesus. Amém. Bom dia para todos. Eu viajei com meu cunhado recentemente, né? O Fábio. Eu tinha dado um livro para ele. Ele é o presidente da UDF atualmente, né? E daí nós viajamos, né? Juntos anteontem. Aí ele falou: Nossa, aquele livro é bom, hein? Eu tô querendo fazer devocional com esse livro na minha família. Ele falou: tem uma linguagem bem amigável, né? Gostei bastante e tal. E então eu falei assim: Nossa. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim: Nossa, que bom, né? Falei: Acho que eu vou fazer também com a minha, né? A minha esposa começou a ler também, ela quer aplicar esse livro também com o grupo de mulheres dela também. Ela achou bem, conteúdo muito bom, uma linguagem bem acessível, né? Então, só dando um pouco de feedback para o Robert, né, sobre a repercussão, né, desse livro, de como que isso tem sido abençoador, né, para as pessoas. Eu estou pensando em nós vamos aplicar em casa aqui também, nós vamos ler, né? Eu já tenho comentado muito sobre, tematicamente, né, com meu filho. A gente, às vezes, eu vou com ele para Marília, tudo, e eu comento do livro, né, os temas, comunhão, a verdade, a luz, amor, né? E aí ele tem compartilhado com os amigos dele. Talvez eu faça um discipulado com os amigos dele, né, usando o livro também. Então, só te dando feedback, Robert, como tem sido uma benção, viu? Coisa inesperada. Mas eu não tinha nenhuma pretensão, né? Foi olhando, pensando. Mas eu acho que uma coisa que o Nizam estava falando, que trouxe a lembrança, ele falando da sala troféu. Eu sou bem mais velho que o Nizam, né? Aliás, essa sala de troféu, eu fui presidente da BU lá na UITA por muito tempo. E essa reunião de oração começou no meu tempo. Nizam não era convertido, só ele se converteu um ano depois de eu ter saído do ITA. Eu me lembro dessa reunião de oração. Quando eu estava no terceiro ano, todo dia eu ia lá. Muitas vezes eu anunciava, mas quem estava lá? Eu sozinho, não tinha mais ninguém. Às vezes falava, olha, eu acho que eu vou desistir, só tenho eu vou orar no meu quarto. Não, eu tenho que orar aqui. Eu acho que foi, não sei o que deu todo, né, esse tempo. Eu acho que tem tempo de secreto e tem tempo de público. Estava lendo o Timóteo. Paulo recomendou que Timóteo fizesse oração em público, em todo culto. É um modo de ensinar. Mas a oração em público só tem valor se estivesse fundamentado na oração secreta.
é necessário, todas as coisas têm fundamento no secreto. Para ter. Jesus não proibiu que a gente fizesse isso em público, mas aquilo tem que ser baseado em alguma coisa no secreto. Eu acho que essa é a coisa. Bom, Stephen, obrigado pelo feedback. Isso aí me alegra muito. E eu estou terminando, estou pensando na necessidade, agora estou tentando terminar outro livro. E espero que possa realmente contribuir. Nesse caso, é para os pastores, para os obreiros, para eles poderem ser encorajados e orientados. É o que o Senhor tem falado no meu coração. Então, ora por isso. Eu queria também agradecer. Ó, eu te fiz uma cirurgia de catarata na quarta-feira. É, e hoje eu acordei, eu peguei a Bíblia. Antigamente não conseguia ler. Eu só conseguia ler no computador porque era mais claro. E hoje que eu consegui ler, eu falei, puxa vida, Deus recuperou a minha capacidade de ler os livros, que eu não conseguia ler direito. Cansava, lia uma página, me cansava. Agora eu conseguia ler. Glória a Deus por isso. Que Glória a Deus. bênção, né? Glória a Deus. Hoje não, Vocês, hoje, hoje nós lemos, né? Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores, né? Está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor levantará se houver cometido semelhão pecados. Cometido pecados, semelhão perdoados. E Minha confessai, enxaqueca pois, passou, viu, Stephen? glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que isso que é comunidade viva, né? Porque não foi pela oração, claro, ele fala para orar, mas é Deus, né? Deus se manifestando, É, mostrando o poder, o seu amor, sua graça. Deus nos abençoa usando essas orações pelos enfermos. Ontem de manhã, Amém. lá pelas 10 horas, uma pessoa, uma irmã da igreja, pediu desesperado, né? Porque a sobrinha estava, depois do parto, hemorragia não parava. E estava desesperado, o marido todo mais. Aí ligou para mim, você pode orar? Eu falei, claro, a gente ora. Coloquei diante de Deus. E à tarde, claro, eu liguei como é que tá. Não, foi descobrir a causa e parou o sangramento e tal. Glória a Deus. Eu acho que é o seguinte, Deus ia fazer isso, mas Deus fez com que ela pedisse oração para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus queria que a gente orasse, não porque a nossa oração vai fazer as coisas acontecerem, mas nossa oração faz com que o nome dele seja exaltado, glorificado. Ela ficou louvando a Deus o tempo todo, fez testemunhos aos familiares, etc. Deus queria que a gente orasse para a obra dele seja completa. Não porque nossa oração é assim, milagroso, não é isso, mas para Uhum. que ele seja glorificado. Amém. Sabe, tem uma coisa interessante. Se você tem uma necessidade financeira, o cara tá em crise e de repente ele bota a mão no bolso, numa calça que ele usou agora, que ele tava guardada e acha R$ 100. Putz, pro cara é uma alegria. Mas se ele orou a noite antes, pedindo uma provisão de Deus, é tudo diferente. É isso.
Hum. Amém. Bênção, né, irmãos? Muito. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito abençoado com essa reunião aqui. Nas minhas crises bem brava e na minha alegria do dia a dia com vocês. Para ser sincero com vocês, eu espero ansiosamente essa reunião toda manhã. Eu tenho problema de perder o sono e eu estou aqui desde as 4h20. E estava lendo a Bíblia, adorando, escrevendo alguma coisa. Mano, eu não vejo a hora de chegar a hora de vocês começarem a entrar e às vezes eu fico ansioso. É porque é uma questão minha, né? Cadê o Stephen? Aí quando o Stephen entra, o Neizítio, eu entro alguém, meu coração. Eu sei que Deus tá ligado, Deus está comigo. E assim, eu preciso desse tempo sozinho com Deus também. Que é o que o Jay fala de secreto, né? Sozinho. Talvez seja isso. Mas, mano, quando vocês entram, é muito bom. É muito bom ouvir a voz, é muito bom ser até corrigido, é muito bom ser advertido, é muito bom. Então eu queria agradecer cada um de vocês, porque a vida, as experiências vocês têm acrescentado muito na minha vida. Eu mandei algumas coisas para os brothers, ainda falta alguns ainda, mas até o final do ano eu vou conseguir tentar agradecer e, e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que nós temos nossas falhas, eu sei, mas assim, para mim vocês são meus brothers, meus pastores, meus mestres. E obrigado por cada um. Obrigado, Robert. Obrigado, David, Jay, colega, companheiro. Lindão, que está ficando, o lindo que está chegando mais constantemente. Manos, cada um, Fernando. É, manos, eu vou mandar assim, um agradecimento mais pessoal, mas assim, brother, obrigado por ter paciência, por ter, sei lá, sou muito feliz com vocês. Estou muito feliz por ter vocês na minha vida. É como se eu tivesse uma plataforma segura para me lançar, sabe? Vocês são, assim, vocês estão apoiados em Cristo e eu estou apoiado em vocês. Enfim, é um foguete. E vamos nessa. E, Robert, a vida é daqui para frente mesmo, velho. É daqui para frente. Eu tenho pregado e tenho falado isso em todo lugar que eu vou. A vida é daqui para frente. É, é isso. É isso, Paulo. Bom, que bom. Deus fazendo milagres, né? Dando É, vista aos cegos, né? É, graças a Deus. A sua fala, Valdir, me lembrou o Pequeno Príncipe ali, quando ele está é, conversando com a raposa, né? é, Assim, então você me cativa, né? Ué, como é que faz isso, né? Então você vem toda manhã cedinho. Nossa, acho que Havruta é isso mesmo, né? A gente sente o amor de Deus por meio dessa questão dos irmãos, né? Da irmandade, da comunhão, sabe? Eu acho que também a minha expectativa é isso, assim. Eu entro de manhã, às vezes sem vontade nenhuma, assim. Mas, nossa, nunca Deus me deixou na mão, assim, sabe? Sempre saí encorajado, saí assim, sabe? Inspirado. É, sabe aquela gasolina aditivada? É isso, né? é, O Jay falou, a partir o partir o pão, os nossos olhos se abrem. Muito boa é. palavra. É isso mesmo. Amém. Vamos encerrar então, gente. Dá Sim. vontade de ficar aqui, né? Parece final de acampamento, ninguém quer ir embora. É, Mas vou Eu aproveitar tô, e eu pedir. tô, eu tô com saudade, eu tô só aqui desfrutando aqui até o caldinho final. é. Então, JC, derrama aí. Vamos pro alt, né? Vamos. Senhor, nós somos tão gratos.
por essas reuniões, porque o quarto secreto tem poder, mas também o partir do pão acontecia numa sala fechada, num lugar íntimo. E tanto o partir do pão, Senhor, lá do caminho de Emaús, como o partir do pão lá dos 12, era uma sala fechada, era uma reunião simples, secreta, íntima, mas é nesse lugar que o Senhor constrói altares, alianças, e é nesse lugar que os olhos se abrem e a gente pode reconhecer que Tu és na palavra. E a gente louva pela perseverança dos irmãos nesse lugar e pelas multiplicações que estão acontecendo a partir desse lugar que a gente muitas vezes não tem nem ideia. E quando a gente vê o testemunho de cada um, o livro do Robert chegando em tantos lugares, até cruzando o Atlântico. Igual ontem eu conversava com o Ribeiro e a Ângela lá em Beira, na África, eles contando que receberam esse livro e já estavam sendo edificados. E a gente sabe que é fruto desse partir do pão aqui, as coisas vão esquentando, vão aquecendo, vão se conectando. Senhor, o testemunho está acontecendo lá na Metodista com o David, o que está acontecendo na casa do Valdir, Jesus, cada vez que passa. Eu vi como o Valdir chegou aqui, Senhor, desesperado da própria vida, os filhos, o casamento todo arrebentado, e hoje ele está com a esposinha dele tão renovada, ela está renovada, os meninos já estão começando a fazer a oração da ação de graças e grandes coisas vão acontecer nas nossas próprias vidas, Senhor. Eu te agradeço e eu oro para que o Senhor nos envie mesmo, o Senhor nos posicione. Hoje, nos posiciona perto daqueles que estão perdidos. Especialmente eu te peço que o Senhor nos posicione perto daqueles que estão perdidos da casa de Israel. Esta comunidade aqui, Senhor, tem uma missão de restaurar as veredas antigas e os caminhos eternos. A gente tem uma missão de restaurar pastores, missionários, gente que se dedicou tanto à obra e em algum momento eles cansaram, se perderam, se magoaram. Traz eles para cá, Senhor. Traz aqueles que estão sofrendo, aflito, igual nós estivemos algum dia. Aqui nessa comunhão tem tantos pastores, mestres, evangelistas que estiveram à beira do caminho. O Senhor trouxe para cá, eu mesmo sou um desses. O Senhor nos curou, nos renovou, nos pôs azeite em nossa ferida, nos fez retomar a comunhão contigo e uns com os outros. Eu oro que o Senhor envie a gente para achar mais algum daqueles que estão perdidos da tua casa. Eles estão à beira do caminho, eles estão machucados, eles estão feridos, eles estão aflitos. Eles estão talvez ali endividados, arrebentados, desesperançados, não importa onde esteja. Eis-nos aqui, cada um de nós. Nos envie até eles. Nos envie até eles, nos posicione perto deles. Nos dê a palavra da fé, a palavra do encorajamento, a paciência, o amor para curar, para derramar azeite nas feridas deles, para orar com eles, como a gente aprendeu aqui com o Tiago, a oração da fé, ela cura o enfermo. Ó Deus, para ungí-los e trazer a restauração e a renovação. Eis-nos aqui, nos envie para aqueles que estão sofrendo. Especialmente, eu peço que o Senhor nos envie durante esse final de semana. Eis-nos aqui para socorrer aqueles que estão perdidos da tua casa. Especialmente aqueles que foram dedicados à obra do Senhor, igual muitos de nós aqui. Encontramos aqui abrigo, renovo. Envia-nos para achá-los, para renová-los, para curá-los e para trazê-los para essa comunhão que os edifica, os cura e os restaura. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Graças a Deus. Bom Bem, dia. bom dia. Até. Bom dia, meus irmãos. Bom dia para todos. Dia abençoado. Bom dia. Você vai humilhar os irmãos aí hoje, David? Natural, né? Hoje é o dia. Vai lá então. Valeu, tchau, tchau. O David vai fazer o quê hoje?
Humilhar os irmãos. E que é que vai fazer? Vai jogar? Jogar basquete. Ah, o DG do